para a área de humanidades. Voltado principalmente para a área de humanidades. Esse é o nosso terceiro livro na área de direito. Eu coordenei o lançamento de um vade-mecum da comunicação, e tem um que trafega entre direito e letras, que é a análise de discurso de sentenças judiciais separadas por 50 anos. É o mesmo tema. O discurso achacoso do judiciário está lá na nossa página arvoredigital.com.br. É sempre bacana dar voz a novos autores, colocar novos assuntos em pauta para que a gente progrida nesse país. A gente tem o Fernando Cantelmo, que é o nosso autor. Ele é bacharel em Direito, psicólogo, administrador, marqueteiro e estudioso das ciências jurídicas, da filosofia, das ciências sociais e das ciências políticas. É mestre em Psicologia Social pela PUC, aqui de São Paulo, especialista em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, daqui de São Paulo também, e tem especialização em Gestão de Marketing, frequentando ainda outros cursos na área de Marketing, Administração, Psicologia, Filosofia, Educação, Sociologia e Direito. Ele estuda o direito do consumidor desde os anos 1990 e milita nessa área também. Pedi para o Fernando falar 2 minutinhos e depois eu vou apresentar os outros participantes. Fernando, como é que foi essa ideia de escrever o livro? Por que você quis escrever esse livro? Bem-vindo ao seu lançamento. Bom dia a todos, muito feliz aqui de ver alguns amigos ilustres aqui, alguns companheiros queridos. Triste porque, infelizmente, eu estou recebendo algumas mensagens pelo Messenger e WhatsApp de pessoas que estão com dificuldade para entrar. Não sei qual o problema, teve pessoas entrando direto, outras que não estão conseguindo. Quem não está conseguindo, eu estou tentando mandar senha. Vamos ver se resolve. Mas, de qualquer modo, dando continuidade, esse livro é Eu sempre gostei de escrever muito, né? Minha esposa enlouquece porque eu todo dia estou escrevendo alguma coisa nova. E como um curioso pelos estudos, quando fala aí tantas áreas, é realmente isso. Um dia eu estou escrevendo um texto em psicologia, outro dia em filosofia, outro dia em política e outro dia em direito do consumidor. Mas o direito do consumidor é uma paixão desde os anos 90, quando eu conheci o IDEC. Na época eu estava no mestrado na PUC. O IDEC era ali ainda na Turiaçu, eu morava na Monte Alegre, pertinho, conheci o IDEC naquela época, sou filiado desde então, e sempre militei na área de marketing, como professor de marketing, inclusive é daí que eu conheço o Edu, lecionamos um bom tempo na mesma universidade, né? Eu sempre fui um maluco que dentro de um curso de marketing queria falar em marketing ético, né? Então, sempre foi uma paixão. E depois de tantas graduações e pós-graduações, eu resolvi fazer aí uma nova em Direito, já faz algum tempo, mas por causa da carreira profissional não facilita. Eu comecei o curso, tranquei, me mudei do Mato Grosso para Goiânia, comecei de novo, tranquei de novo, me mudei para Santos, comecei de novo, tranquei, até que uma hora eu consegui concluir o curso e achei a nossa querida Raziel, que está aqui no grupo, topou ser minha orientadora de TCC, sem me encher o saco, e falou, tem liberdade. E aí, com a liberdade que ela me deu, eu agradeço muito, saiu essas quase 500 páginas aí de um estudo que tenta, de um lado, fazer a tarefa de facilitar a compreensão do direito do consumidor para qualquer leigo, porque eu acho que é uma área que ainda as pessoas precisam saber lidar melhor com ela, e, de outro lado, contribuir mais aí para a justiça social, debatendo toda a questão das políticas públicas, e história, origem, etc., do direito do consumidor. E na hora que eu for voltar a falar um pouquinho do livro, a gente vai tratar um pouquinho mais disso. Mas, basicamente, veio dessa história. Então, esse livro é um TCC meio abusivo, né? Um TCC de 500 páginas, e de uma formação completa há alguns anos, que agora resolveu
virar público graças ao apoio do meu amigo querido Edu Dieb e a sua editora, né? É isso, gente. Muito bacana. A gente percebe que o Fernando é o multi-homem, né? Faz várias coisas e é legal isso daí. É bacana, ele é apaixonado pelas coisas que ele faz. Ele falou da importância da defesa do consumidor, de espalhar esse conhecimento, né? E a gente tem aqui com o Fernando duas instituições e duas pessoas representando essas instituições que são o sinônimo da defesa de nós, consumidores, né? Que são nomes bem fortes no mercado, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, e o PROCON. Eu vou pedir, então, para a Eneida, por favor, falar um pouquinho sobre esse trabalho que ela viu do Fernando, a Eneida, que é supervisora da área de relacionamento com o associado do IDEC. Ela atua há mais de 15 anos na defesa do consumidor, orientando os associados. E é bacana a gente destacar que tanto o PROCON quanto o IDEC, e esse mesmo livro que o Fernando lançou, ele fala do consumidor de ambos os lados, né? A gente, quando é consumidor, e a gente, quando vende serviços ou produtos também. É sempre importante trabalhar todas as pontas, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais perfeita, como o Fernando mencionou. Então, eu vou passar a palavra agora para Eneida. Eneida, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem. Vamos E lá, eu fico Eneida. muito feliz com esse convite, muito feliz da gente ter no nosso corpo, né, de associados o senhor Fernando, que de fato é super atuante. Ele tem, acho que, o direito do consumidor, popularmente dizendo, na veia, né? Então, para a gente, para nós como organização, é um grande prazer ter uma pessoa militante e uma pessoa que conhece tanto o tema quanto o seu Fernando. E uma coisa que eu achei muito, muito, muito importante na fala do seu Fernando é a importância de popularizar esse conhecimento, né? E o IDEC justamente faz isso. Nós procuramos orientar o nosso associado, o consumidor de uma forma geral, de uma forma bastante popular, que realmente ele tenha esse alcance e que ele tenha compreensão do seu direito como consumidor. Então, nós, como organização não governamental sem fins lucrativos, essa é uma das nossas principais missões. E vai 100% de encontro com o senhor Fernando, com o trabalho que ele produziu, e realmente fica aqui nossos parabéns, porque hoje, tratar esse tema no Brasil não é fácil, né? Nós sabemos que, embora, Eduardo, eu concordo muito que temos que olhar os dois lados, né? Mas nós sabemos que realmente é um grande desafio e a gente está junto, né? Então, o IDEC, como organização não governamental sem fins lucrativos, é imprescindível que nós tenhamos o nosso corpo de associados, pessoas como o Fernando, que nos apoia, contribui para que a gente fortaleça essa luta. Tá bom? Muito obrigado, Eneida, pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre importante todo mundo falar e mostrar. E mais do que pessoas, a gente tem instituições que são quase sinônimo, né? Da Sim. defesa do consumidor no popular, né? O IDEC é um deles. E Sim. talvez o nosso próximo convidado agora, o Marcos Vinícius Comenali Pujol, ele é diretor da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor da Fundação PROCON de São Paulo. É graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Processual Penal pelo Complexo Damasio de Jesus, graduado em História pela Faculdade de Ciências Sociais da PUC e mestre em História Social também pela PUC. O Marcos é o diretor daquele que é quase o sinônimo de defesa do consumidor, o PROCON. Quantos de nós, numa conversa, num bate-papo, manda para o PROCON que esses caras vão ver o que é bom. Vou chamar o PROCON, é quase um bordão isso daí. E é legal ter PROCON, ter o IDEC, que estão assim na boca do povo. Isso é legal porque sabemos a quem recorrer. Quem lembra um pouco da infeliz época do Sarney, né, vai reclamar com o bispo, agora a gente reclama com o PROCON, a gente reclama com o IDEC. Então, passar a palavra para o Marcos Vinícius para falar um pouquinho desse livro do Fernando. Por favor, Marcos.
Você está sem som. Bom dia a todos. É um prazer, é um júbilo. Muito obrigado, Fernando Cantelmo, pelo convite. Gostaria aí de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, nesse grande evento, que é sempre um grande evento, o lançamento de um livro, como bem disse o nosso querido Eduardo Diebe, o conhecimento é o que constrói civilizações, nações e o que transforma vidas, né? Então, com certeza você deu aí mais uma contribuição para a transformação de vidas e para a construção de uma nação, de um país, de uma sociedade. Parabéns. Gostaria de mandar também meu abraço ao Igor Marchetti, representando o IDEC, tá? As minhas saudações, os meus respeitos à instituição. Toda instituição que defende os interesses do consumidor merece toda a reverência, porque não é uma tarefa fácil, né? Nós estamos cada vez mais em um mundo conflagrado, né? Conflagrado em todos os sentidos, no sentido social, no sentido antropológico e também no sentido jurídico. Vejam vocês que nós vivemos no país com mais ações jurídicas no mundo. O Brasil hoje apresenta mais de 100 milhões de ações no Poder Judiciário. Se nós levarmos em consideração que é um contra o outro, são 200 milhões de pessoas litigando, ou seja, é o país inteiro, né? É um número assustador, tá? Só que ao mesmo tempo que é um número assustador, é um número que também mostra a confiança das pessoas no Poder Judiciário. É um empoderamento da sociedade com a lei, né? Quando as pessoas buscam o Poder Judiciário, elas esperam que o problema delas serão resolvidos e, ao mesmo tempo, elas se empoderam daquela lei. E um dos pontos mais empoderados da ciência jurídica pela sociedade, sem dúvida, é o Código de Defesa do Consumidor, né? Desde 1990, e agora nós estamos aí abrindo a terceira década, né, do século XXI, e as pessoas falam na defesa do consumidor, citam o código, né? Sabem o que é consumidor, fornecedor. Não, eu tenho tanto de prazo, 15 dias ou 7 para arrepender, eu tenho direito de receber em dobro. Procuram o PROCON, procuram as instituições de defesa do consumidor, e ao mesmo tempo que mostra uma litigância exagerada, mas também mostra um apoderamento da lei pela sociedade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É uma sociedade que não se coloca de forma passiva frente aos problemas que encontra, busca a solução. É um patamar, sem dúvida alguma. E essa nova perspectiva da defesa do consumidor, não beligerante, mas uma perspectiva da defesa do consumidor aglutinativa, harmoniosa. Até porque, na sociedade contemporânea, como bem disse o nosso querido Eduardo, logo no começo, nós vivemos o fenômeno do quê? Da liberalização do indivíduo, onde cada um se torna um profissional liberal e acaba quase que sendo um prestador de serviço autônomo, né? Então, principalmente agora com a crise econômica, muitas pessoas que perderam seus empregos acabaram buscando uma fonte de renda fazendo um trabalho autônomo, né? Vendendo um bolo, vendendo uma bijuteria, né? Montando algum tipo de startup, né? Então, a pessoa que sempre se colocou na parte de consumidora, agora ela também se vê diante das agruras e dos desafios de ser um fornecedor num país como o Brasil, tá? E a perspectiva que nós trilhamos aí, né, que nós vislumbramos nesse 2021 em diante, é de que a defesa do consumidor, o tema defesa do consumidor, ele vai estar mais atual do que nunca. Por quê? Porque o mundo inteiro vai se ver diante da dificuldade da retomada do crescimento econômico. Além da retomada do crescimento econômico, da adaptação das atividades econômicas a essa nova realidade,
né? Então, hoje nós vemos o quê? Os problemas da comunicação via internet, os EADs, o problema da educação, que não pôde mais ser feita presencialmente, profissionais liberais que passaram a atender virtualmente, compras online explodindo. Então, novos problemas, novas ressignificações. Então, sempre que uma obra vem para tratar do tema defesa do consumidor, atualizar o tema, trazer novas problemáticas, é uma contribuição para o conhecimento e para o avanço civilizacional. Fica aqui o meu abraço, a minha saudação ao Fernando, meus parabéns, reforçando aí as minhas congratulações. Tá mudo. Muito bacana as suas palavras, obrigado. E você falou assim, duas coisas que eu anotei aqui, a educação do consumo, e eu digo mais, a educação do consumidor também. Né? E a gente vai aprendendo como viver com essas coisas novas e diferentes que vão surgindo por aí. O livro do Fernando vem ajudar a gente a entender um pouco também, até o próprio papel do Estado, que são áreas que o Fernando pesquisou no livro dele, e mostra como deveria ser pela lei e como é, na realidade, aquilo que o governo, que o Estado se propõe a fazer a defesa do consumidor através das agências regulatórias. Eu vou passar a palavra para o Igor Lodi Marchetti. Ele é consultor jurídico do Instituto de Defesa do Consumidor, é graduado em Direito pela Faculdade Integral Cantareira e pós-graduando em Direito Administrativo pela Rede de Ensino LFG. Igor, eu queria que você falasse também rapidamente o que você achou do livro do Fernando e qual a importância de um livro como esse, numa outra perspectiva também do IDEC, por favor. Ótimo. Primeiro a gente reforça o agradecimento, né? Tal como Vinícius, a Eneida comentaram, a gente reforça o agradecimento em estar nesse evento e em poder desfrutar dessa obra. E de fato é uma obra que traz muita contribuição, né? Eu tive o prazer de ler e a gente se atenta a alguns aspectos. Lógico que a gente vai discutir mais sobre esses aspectos no decurso, mas questão da privatização, né? Ele faz toda uma análise histórica da questão da privatização e essa análise histórica mostrando que depois da privatização foi necessária a criação das agências reguladoras para fiscalizar esse mercado que antes era gerido pelo serviço público. E as agências vêm com essa ideia do gerencialismo, né? Muito importante, né? É uma tendência, né, do gerencialismo contra a burocracia, né, que era vigorante até então, mas não se vê o gerencialismo como deveria se atentar, porque uma das bases do gerencialismo é justamente entender que as pessoas são consumidoras, né? Então são as pessoas que os cidadãos, na verdade, são consumidores desses serviços públicos que foram privatizados. E por isso deveria ter eficiência, deveria ter todos os princípios que, na verdade, como bem o Fernando coloca mais para frente na obra, não se tem nem comunicação adequada, mesmo para pessoas com alto grau de instrução. Então, realmente é uma obra que traz um debate muito importante para o campo do direito, traz um debate que é essencial para os dias de hoje, do papel das agências reguladoras. O IDEC tem uma atuação nesse sentido, né, na questão, o Fernando ajuda muito a gente nesse sentido, para questionar as agências, questionar o papel que elas deveriam assumir e elas não assumem. E, obviamente, essa obra vai ser uma obra que vai auxiliar todos os operadores do direito a questionar administrativamente as agências e cobrar o papel ao qual elas foram criadas originalmente. Então, novamente, agradeço muito o convite e parabenizo Fernando por nos brindar com essa obra ímpar.
e tão essencial nos dias de hoje. Maravilha. Obrigado pelas suas palavras, Igor. A gente percebe que nas 4 falas, a gente descobre que é importante discutir, questionar, aprender, ensinar e entender. E no começo eu falei rapidamente do currículo do Fernando, o multi-homem que ele é, e ele abordou de todas as maneiras, eu acho, assim, de muitas maneiras, a questão do consumidor, pelo lado estatal, pelo lado da privatização, quer dizer, ele mostra no livro aquilo que ele é amplo e versátil. Agora, que se eu fosse o Milton Neves, eu ia fazer um jabazinho, mas eu falar que comprem o nosso livro, né, no site da editora, eu acho que o Fernando mandou já no e-mail para vocês, e divulguem também. Por uma questão de custo, a gente preferiu fazer o livro digital, ele é muito mais acessível por isso. Assim, é no valor pornográfico, o Fernando pode confirmar depois se a gente fosse vender ele na versão impressa. Vamos fazer mais para frente alguns. Então, esse foi o comercial Milton Neves do dia. Vamos fazer uma coisa pinga-fogo, assim. Alguém pergunta, o Fernando responde super rapidinho. A Eneida está aqui com a gente ainda. Sim, estou. Eneida, você quer fazer uma perguntinha rapidinha para o Fernando e o Fernando responder rapidinho? Muito rápida. Fernando, eu gostaria de saber quais, obviamente, acho que é meio óbvio, mas eu sempre gosto de ouvir da pessoa. Qual foi sua maior, assim, o que você pensou e o que te inspirou a fazer essa obra? Bom, antes de responder a Eneida, né, vou só posicionar aqui algumas coisas, até em relação às falas iniciais do doutor Marcos Vinícius, do doutor Igor, do Eduardo, e até contextualizar um pouco da produção e do conteúdo. Isso certamente vai trazer também a resposta à tua pergunta, Eneida. Primeiramente, só dando uma explicação melhor, né? O Edu, ele me trouxe realmente aí o orçamento para a gente fazer a versão impressa. Ele realmente é algo pornográfico e assustador, mas eu vou falar, o principal motivo para agora fazer uma versão digital não tem nada a ver com custo, não. Né? Eu estou numa posição de ao contrário. Eu acho que o conhecimento tem que ser dividido, e como o conhecimento tem que ser dividido, eu já estou até falando, estudante de direito, que acha que R$ 49,00 é caro, pode me procurar que eu subsidio. O verdadeiro motivo para a gente não fazer... Mas só estudante de direito, hein? O verdadeiro motivo para a gente não fazer a versão digital agora, a versão impressa agora, é porque eu só vou fazer a versão impressa quando eu puder abraçar, beijar, agarrar. Aí a gente deixa para na hora que tiver a versão impressa pronta, na hora que acabar essa pandemia, né, a gente imprime e faz outro evento com direito a... Hoje eu passei perfume, ninguém vai sentir o cheiro, só minha esposa, né? Então, assim, quando tiver essa oportunidade da gente fazer um evento novo agarrando, abraçando, aí a gente publica o impresso. A não ser que a demanda venha antes da pandemia. Eu espero que a pandemia se vá antes do crescimento da demanda, né? Agradeço muito aí a presença de todos. Estou vendo aqui velhos amigos, né? Tácito, professor de uma universidade onde eu também estudei lá em Goiânia. Como eu falei, eu fui pingando de cidade em cidade a trabalho. Agradeço muito, muito, muito aqui a presença do IDEC e do PROCON, representado pelo doutor Marcos Vinícius. Eu tenho que agradecer muito, 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 muito ao PROCON e ao IDEC, mas agora eu vou trazer assim, um agradecimento especial mesmo, principalmente ao pessoal da área de cursos e da biblioteca do PROCON. Quando eu os procurei querendo fazer esse trabalho, é muito difícil achar uma bibliografia específica sobre o tema. O que a gente acha mais é só aquela leitura interpretada do Código de Defesa do Consumidor ou aquele livro que quer explicar a história da agência reguladora. A gente não acha quem faz esse diálogo, quem faz essa análise prática, né? É muito difícil. Pela dificuldade, eu saí pedindo ajuda e realmente o pessoal aí do PROCON, de uma maneira assim amigável e simpaticíssima, colaborou muito. Então, eu tenho que agradecer, né? Me alegra ouvir tanto o Igor como o doutor Marcos Vinícius
falar aí dessa necessidade da gente realmente facilitar ao público em geral, né, esse conhecimento básico e a utilização do direito. Claro, quando eu falo isso, eu não estou falando de querer transformar o direito numa coisa massificada, né? Até porque realmente a gente cai no excesso, e já há excesso de demandas judiciais, mas eu acho que quando a gente fala isso, é pensando realmente na questão judicial. E aí eu vou até abrir um parênteses aqui para contar uma experiência minha, né? Rápida, que eu estou vivendo agora. Né? Fiz uma compra durante a pandemia, recebi o produto já quebrado, produto da chamada linha de produto essencial. Né? Entro em contato, eu conheço da lei, entro em contato com a loja e com a empresa, alegando o parágrafo 3º do artigo 18, os dois se negam a fazer a troca do produto, mesmo sem ser essencial, me enrolam durante 2 meses e meio sem fazer a troca, querendo mandar técnicos na minha casa durante uma pandemia. Técnicos vieram várias vezes, por mais que eu não quisesse, o técnico quisesse a troca. Terminei tendo que recorrer à ação judicial. Diz a legislação do juizado especial cível, né, que no juizado especial cível o leigo pode abrir uma ação, a pessoa comum, a pessoa física, sem necessidade de advogado. Né? Eu, como sou um conhecedor do direito do consumidor, mas não atuo na prática, não tenho o conhecimento processual, estou sofrendo, porque aí eles vêm com um jargão jurídico pesado que não é para qualquer um. Quer dizer, não é fácil ao cidadão comum se defender. Eu, com todo o conhecimento, estou tendo dificuldade. Né? Imagina. Então, realmente, a gente tem que buscar caminhos de colaborar com o cidadão comum para ter instrumentos de proteção. Né? Fala em defesa do consumidor, a lei fala, né, defesa do consumidor, mas eu até prefiro usar o conceito utilizado pelo PROCON, pelo IDEC, que é proteção e defesa dos interesses dos consumidores, porque eu acho que traz um viés realmente dentro daquela base do Código de Defesa do Consumidor, né, ele é vulnerável e ele precisa desse apoio, dessa proteção, desse desenvolvimento. Né? Aí eu parto já para a pergunta da Eneida, né, por que surgiu essa ideia? Eneida aí vem de tudo um pouco, vem do prazer em estudar isso desde os anos 90, mas vem também das experiências práticas, como esse exemplo que eu terminei de contar. Todas as vezes que eu precisei recorrer a um consumidor.gov, a uma agência reguladora, eu nunca recebi uma tutela adequada. Né? Então, foi assim que foi surgindo essa ideia. Um dia eu escrevi um artigo sobre essa tutela do Estado, outro dia eu escrevi um artigo sobre o Código de Defesa do Consumidor e, de certa forma, no TCC eu fui tentando unir tudo. Ontem eu estava tentando fazer um índice resumitivo, né? E aí eu fui ver, né? Porque o livro começa lá no Código de Hammurabi, quase 2000 anos antes de Cristo, para chegar no Código de Defesa do Consumidor brasileiro hoje, passando nos principais movimentos no mundo inteiro, durante a Idade Média, Idade Moderna, como que a Segunda Guerra Mundial foi essencial, como surgiram as principais legislações, quais são elas, onde estão, como influenciaram, né? E como que no Brasil começou a crescer, como no Brasil nasceu, né? A primeira vez que se falou em direito do consumidor no Brasil, a gente está falando em código comercial lá ainda do Brasil Império. Né? Então, como que a gente vem aí do Brasil Império até hoje para poder falar no Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1990, e mais que isso, numa legislação consumerista que é muito ampla, porque quando a gente fala em legislação do consumidor, o Código do Consumidor é só a base, mas tem toda uma série de legislações complementares, paralelas. Né? Então, assim, nesse resumo, eu fui vendo todo esse histórico, e até chegar no Brasil atual, como que veio aí, após a redemocratização, toda essa questão da desestatização do Estado, para fortalecer essa necessidade de trabalhar o direito do consumidor. Então, o trabalho foi se construindo no próprio desenvolver da história do direito do consumidor no mundo do Brasil, o trabalho foi construindo. E não dá para falar em Código de Defesa do Consumidor, ou melhor, em proteção dos interesses do consumidor no Brasil,
sem falar em agência reguladora, porque o consumidor ele está dentro de mercados, né? E quem regula esses mercados é o poder estatal, né? Há alguns casos pelas vias judiciais, quando não há uma regulação direta, e quando há uma regulação direta através dessas agências reguladoras. Então, não teve como fugir disso, né? Foi uma coisa que foi natural, foi acontecendo, e quando fui ver, eu estava aí analisando tudo e com muita dificuldade. Não é fácil, porque assim como não há bibliografia, né? Quem pegar o livro para ver, vai ver, por exemplo, que as próprias agências chegaram ao ponto de falar para mim: você quer saber mais sobre o trabalho da agência? Vai recorrer à lei, né? A lei de acesso à informação, né? A Constituição Federal fala que eles, enquanto autarquias, têm que ter publicidade dos atos, mas eles não querem saber disso, não. Então, não foi fácil. Dessa forma, realmente, foi construído esse trabalho, Eneida, e de um jeito muito legal. O trabalho não foi fácil para mim, né? Como o Edu falou, eu milito em várias áreas, inclusive na política, e eu tentei ao máximo separar o Fernando político nesse livro. Então, assim, eu tento não defender ninguém, mas também não tento criticar ninguém porque eu gosto ou porque eu não gosto. Então, se eu faço uma análise dos governos, e se o presidente foi bom nesse sentido, por mais que eu não goste dele, eu vou falar bem, e se ele foi ruim, por mais que eu goste, eu vou falar mal, né? Então, tem uma análise bem ampla nesse sentido aí no livro, mas a parte legal é que, na hora que eu fui chegar no consumidor em si, eu consegui a confirmação de tudo que eu estudei, porque os consumidores realmente não conhecem nem o direito do consumidor e muito menos as agências reguladoras ou a sua atuação, né? Quando a gente parte para as entrevistas com cidadãos brasileiros, fica muito claro. Mas, enfim, não vou entrar tão a fundo senão eu vou tirar o interesse de comprar o livro, né? São 480 páginas que tem de tudo um pouco para todo mundo. Você quer entender o Código de Defesa do Consumidor? Tem. Quer entender a história? Tem. Quer entender as agências reguladoras? Tem. Quer entender como que funciona, como que o PROCON entra nesse meio, daí como que você reclama com cada um? Tem. Está tudo lá, né? E é isso, Eneida. Não sei se eu te respondi. Nossa, respondeu e assim me deixou com água na boca. Eu vou devorar o seu livro, viu? É assim, incrível, eu achei muito bacana, porque a gente vê que é uma coisa visceral e tem toda a sua experiência, né? Então, acho que isso ressignifica totalmente o livro, né? E depois, obviamente, eu quero fazer um convite, aliás, eu vou já fazer um convite aqui aberto para você conversar um pouquinho com a gente lá dentro do IDEC, tá bom? Sobre esse seu livro, que eu simplesmente acho que vai ser muito, muito bacana para a organização você já está com a gente, mas compartilhar toda essa experiência com a nossa equipe, tá bom? Muito obrigada, Fernando, e sucesso, viu? Eu já participei algumas vezes da revista do IDEC, Neida, como assinante, inclusive sou capa na comemoração de 25 anos do IDEC. Eu lembro. É uma alegria estar com vocês de novo. Que bom, eu também, estou muito feliz, viu, Fernando? E muito sucesso para nós. Obrigado. Eu agradeço. Super bacana, a gente percebe a paixão que o Fernando tem quando fala desse assunto, e é legal, né, falar no popular, com tesão, né, com vontade, com prazer, que é uma coisa que ele estuda, que ele se dedica, que ele se joga. 463 páginas editadas, a gente cortou, acho, umas 50 ainda. Então, assim, tem bastante coisa, tem muito assunto. O IDEC e o PROCON já trabalharam com o Fernando, já conhecem o Fernando, e com certeza se chamarem ele para conversas, assuntos, entrevistas, faculdades, chamarem o Fernando para conversar com os alunos e professores, com certeza vai ser um acréscimo muito grande para todo mundo. Continuando nessa pergunta e resposta, eu vou passar a vez para o Marcos Pujol, do PROCON. Marcos, você quer fazer alguma pergunta para o Fernando e ele responder para a gente? Claro, claro. Mais uma vez, reforçar aí meus parabéns. Realmente fala com uma paixão aí pelo tema, o que é maravilhoso, porque também nos alimenta, né? Também traz essa chama, realimenta essa chama na gente aí de continuar trabalhando, principalmente a gente
que trabalha na área de direito e também na área de educação, né? Esse reavivar deve estar presente a todo momento, né? Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido: o livro é um livro multidisciplinar, sem dúvida alguma, ele perpassa várias áreas do conhecimento. E impossível não lembrar das lições do professor Miguel Reale no livro Lições Preliminares de Direito, onde ele diz que os operadores do direito devem sair da sua casinha, não é? Por quê? Porque durante muito tempo há meio que uma sensação de que o jurista ele sabe de tudo, porque, querendo ou não, é ele que decide as questões. Então, se chega uma questão lá tributária, ele resolve. Se chega uma questão lá de batida de carro, ele resolve. Se chega uma questão lá de paternidade, ele resolve. Enfim, quem dá a última palavra é sempre o Poder Judiciário, né? Então, há meio que uma sensação de onipotência, mas que, com o passar do tempo, sempre foi se encasulando, né? Então, o juridiquês, todo mundo só tem aquela roda de amigos, uma linguagem muito, muito, muito própria, e que o desafio do jurista é ser multidisciplinar, pluridisciplinar. É, a todo momento, construir pontes com outras áreas do direito. E tem um capítulo do livro que ele dispensa só para o direito e a economia, o direito e a psicologia, o direito e a filosofia. Pergunto ao Fernando, qual foi a área mais prazerosa de estabelecer essa ponte do direito com outra ciência, e qual que você teve maior dificuldade? Fala, olha, aqui realmente os juristas não se debruçam. Por exemplo, direito e psicologia, comportamento do consumidor, o comportamento do consumidor, ou não, direito e economia, enfim, qual foi a mais prazerosa e a mais, como eu posso dizer, mais problemática? Marcos, querido, você me deixa assim numa saia justa com uma pergunta dessa, Marcos, porque é louco, é complicado realmente, né? É engraçado porque, como eu disse, né, eu tenho uma paixão muito grande pelo direito, mas eu não atuo, né? Eu sequer tenho AB. Então, mas apesar disso, eu tenho contato com muita gente da área do direito, né? E eu participo de grupos de estudo, em especial 2, são as minhas 2 paixões dentro do direito, e quando eu busquei o direito, eu busquei só por causa dessas 2 paixões, eu quero deixar o resto de lado, né? Um é a criminologia, né? E aviso de cara, eu sou garantista, eu sou liberal, né? E eu participo de um grupo de estudo em criminologia, e o outro é o direito do consumidor, né? Eu concordo plenamente contigo quando você fala dessa necessidade do operador de direito. Aliás, eu vou te falar, tem muitos teóricos que eu amo usando essa palavra, operador de direito, mas eu não gosto da palavra operador do direito, né? Mas, realmente, o operador do direito ele tem que sair da caixinha. Eu estava lendo esses tempos atrás, não faz muito tempo, e depois eu vou até tentar localizar de novo esse artigo para te passar, doutor Marcos, mas é um artigo em francês, e onde o autor também faz parte de uma dissertação, se eu não me engano, de mestrado ou de doutorado, mas ele estava fazendo exatamente uma crítica de como que o direito faz parte das ciências humanas, mas, na prática, parece ser ciências exatas, né? Porque o direito, hoje, ele está muito mais preso, e isso não é um mal de Brasil, é um mal de mundo. Mas eu acho que, no Brasil, até pelo excesso de instrumental que a gente tem, o direito hoje é muito mais processual do que legal, né? E, por causa disso, ele termina se tornando quase que uma ferramenta exata. Você trabalha em cima das ferramentas processuais que você tem. E, com isso daí, muitas vezes, você consegue vitórias inacreditáveis, outras vezes enrola a coisa de um jeito absurdo, né? Então, é bem isso. A gente precisa mudar essa visão, né? O direito tem que realmente ser cada vez mais uma caixa ampla e se tornar cada vez menos essa coisa tão exata como vem sendo. A participação nesses grupos é bem legal, né? Porque nesses grupos eu tenho, né, gente
do direito, da sociologia, da psicologia, da filosofia, da história. E exatamente por eu gostar desse viés que você trouxe, doutor Marcos Vinícius, que você vai prestar atenção que eu fiz questão de escolher uma pessoa totalmente fora da área do direito do consumidor para fazer o prefácio, né? Isso foi intencional. Eu tive dificuldade para achar. Eu pedi, como eu tenho muitos amigos, eu pedi para vários, e todos eles, não, mas eu não sou da área, procura alguém da área. Eu não queria gente da área, exatamente já pensando nisso. Eu quero esse diálogo, eu quero essa crítica de quem está olhando de fora, eu quero ver como é possível se pensar sem ser o processualista exato, né? E aí eu consegui aí, com grande carinho, o doutor Valois, né, que é um juiz de direito no Amazonas, né, na área, ele é um juiz de execuções, uma pessoa que sofre muitos problemas políticos pelas visões políticas dele, mas é realmente um profissional do direito penal, com vários livros publicados em direito penal, em criminologia, e foi ele que fez esse prefácio, e eu adorei, porque era isso que eu queria. Na hora que eu fui fazer esse diálogo, se a gente pega no livro, na hora que eu vou trabalhar a história, tem muito diálogo com a filosofia. Engraçado, né? Eu tive muita dificuldade, eu queria abordar mais a própria filosofia do direito. Já que você perguntou em dificuldade, eu tive dificuldade em tratar com a filosofia do direito, porque a própria filosofia do direito está muito fechada dentro do campo dela mesmo, né? A própria filosofia do direito está esquecendo que ela é uma ciência humana e que necessita desse diálogo, né? Mas foi muito gostoso trabalhar na hora de fazer o diálogo com as ciências políticas, principalmente baseado na sociologia. Eu tive muita dificuldade, né, na minha dissertação de mestrado, que é em psicologia social, sem querer me exibir, mas eu tirei um 10 com distinção e louvor, com uma crítica: pouca literatura em psicologia, muita literatura em sociologia e filosofia, né? Nesse trabalho eu tive certa dificuldade até de não sair citando os sociólogos e filósofos, porque o embasamento deles na hora de fazer essas análises políticas foi essencial, né? E quando eu cheguei nas entrevistas, aí essa visão da sociologia foi mais interessante e importante ainda. Então, com certeza, eu não sei nem se é uma questão de debate ou não debate com uma área, mas é influência. Certamente, a sociologia me trouxe uma influência incrível para poder entender realmente os fatos, entender a relação das agências reguladoras e do próprio Estado com os cidadãos e com os consumidores, analisar as entrevistas feitas, né? Então, a sociologia foi um campo maravilhoso, e a filosofia do direito, que era onde eu queria entrar mais, realmente foi a parte mais difícil, pela própria ciência, pela própria filosofia do direito, está muito engessada, né? Ela é muito legal, muito bonita para quem está lendo com o olhar do direito, mas está faltando esse debate dentro da própria filosofia do direito, ao meu ver, né? Não sei se te respondo. Responde claramente. Perfeito. Muito bom saber que existem esses novos profissionais. Eu também tenho uma formação multidisciplinar, também sou historiador, sou advogado. O meu mestrado foi em História Social e num tema que também abarca economia, ciência política, direito e história. E é necessário essa conversa. As ciências humanas, elas não podem se encasular. E livros como o seu e atuações como a sua são efetivamente exemplares, revigorantes, e é assim que o profissional da ciência humana deve agir. Sair cada vez mais dessa ideia quadrada, né, tipificada, do famoso cara crachá, né, como bem você disse, do direito processual, e mais para o debate, para as interconexões entre as ciências, entender a situação que nós chegamos e por que o direito resolve dessa determinada situação, e ver que a letra jurídica ela é uma letra viva, ela não é uma letra morta, fria, ali escrita no código, né? Que a interpretação ela é viva daquilo que está ali escrito, e que é resultado de uma sociedade, né? De uma sociedade em constante movimento. Parabéns pela atuação, parabéns pela área. Sempre ficamos muito felizes de saber que existem colegas aí
contribuindo cada vez mais para o conhecimento. Parabéns. Obrigado. Muito bacana, mais uma vez, a participação do Vinícius. Vou passar agora a bola para o Igor, para fazer uma pergunta para o Fernando, e depois que o Fernando responder e terminar o diálogo dele com o Igor, aí nós vamos construir pontes, como foi falado aí, vamos abrir novos caminhos e deixar que os outros convidados e participantes aqui deem o seu alô, parabéns para o Fernando, façam perguntas para ele também, porque ele é o grande personagem do nosso dia hoje, né? É o dia do Fernando. Vamos lá, Igor, você tem alguma pergunta para fazer para o Fernando? Tenho sim. Eu gostei muito da uma parte, né, específica do livro que ele faz um recorte metodológico na pesquisa. Eu achei isso muito importante, que foi quando você definiu as pessoas com alto grau de instrução, exatamente para evitar alegações das agências de que falta informação para as pessoas. E mesmo assim você identificou problemas. Eu queria perguntar para você qual papel você acha como as agências deveriam se comportar para resolver esse problema grave de comunicação que elas têm com a população em geral e mesmo com as pessoas que têm alto grau de instrução. E parabenizar novamente, obviamente, porque o trabalho foi incrível. Igor, meu querido, claro, né, como uma pessoa militante na área, eu sempre tive muitas críticas à atuação das agências reguladoras. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha muitas críticas, talvez eu tivesse pouca compreensão sobre o porquê da atuação desse jeito, né? Quando eu fui fazer a pesquisa, para mim ficou mais claro o porquê que isso aconteceu. Se a gente for olhar a história, né, a gente começa a falar em agência reguladora no Brasil exatamente a partir dos processos de desestatização que começou com o Sarney, né? O Sarney iniciou, o Collor, né? Mas o grande boom disso mesmo veio com o FHC, no governo do Fernando Henrique, e foi com o Fernando Henrique que foi promulgada aí a lei do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A gente fala muito hoje em código, e eu vejo quase ninguém falando sobre o SNDC, né? Mas quando a gente fala realmente sobre proteção dos interesses dos consumidores, a nossa base está no SNDC e não no código, né? Porque é ali que cria todo esse mecanismo, esse instrumental de instituições que vão atuar nessa proteção e defesa, né? Inclusive o PROCON, o IDEC, são instituições previstas a fazerem parte desse grupo de instituições, e são previstas pelo SNDC, assim como as próprias agências reguladoras. Nesse sentido, o Fernando Henrique, que foi no governo dele que nasceram as primeiras agências reguladoras, começa o problema. Da mesma forma que vem ali a solução, ela já começa o problema, porque da mesma forma que veio o SNDC, não veio a legislação básica para criar o modelo de gestão e atuação dessas agências. Essa primeira lei surgiu em 2000, quando já haviam várias agências reguladoras ativas, né? E, mesmo assim, ela não é uma lei completa, ela veio muito mais no intuito de criar as bases administrativas e a hierarquia interna do que os modelos de atuação externa, né? Depois disso, o Lula, em 2003, fez uma proposta de lei, né, um projeto de lei, para tentar consertar isso, e esse projeto ficou engavetado até 2014, quando desistiram dele, em 2015, na época do impeachment da Dilma, né? Aí a questão política falou mais alta do que o interesse dos cidadãos, esculacharam a lei. Quer dizer, perceba, nós estamos falando aí da primeira agência reguladora em 1996 até 2014, sem ter uma lei específica e única para regular as agências reguladoras, né? E cada uma termina agindo do seu próprio formato.
Tanto é que, apesar do SNDC determinar que todas as agências devem respeitar ao SNDC e ao Código de Defesa do Consumidor, várias das agências que nasceram posteriormente esqueceram do SNDC e do Código de Defesa do Consumidor na sua própria legislação, na legislação que a autocriou, né? Nós vamos ter, finalmente, uma lei promulgada para tratar disso agora no governo Bolsonaro. E eu não vou entrar no mérito político, mas é uma lei cheia de jabutis e que merece uma série de críticas, né? Então, o que acontece, na verdade? A agência reguladora ela nasceu com um propósito técnico, mas cada vez mais, e eu acho que agora nós chegamos no ápice disso, ela foi convertida em instituições políticas, né? Ocupada de forma política, e com isso eu acho que as agências terminaram perdendo o foco naquilo que deveria ser o seu papel principal, o seu olhar sobre o consumidor, e hoje, muitas vezes, até por essa interferência política, né, muitas vezes elas estão até mais focadas em defender o próprio mercado, né? Então, eu entendo que o grande equívoco se dá aí, como que as agências reguladoras, que eram para ser agências de regulação de mercado e proteção dos interesses dos consumidores, perderam completamente esse conceito na forma de administração e influência política dentro delas, né? Elas não agem dessa forma. Isso, para mim, ficou muito claro no desenvolver da pesquisa, e é curioso, né? Porque na hora da pesquisa com cidadãos, né, no início muitos falam ter conhecimento sobre o que são, mas na hora que você começa a perguntar quantas conhece, se conhece as políticas desenvolvidas por ela, você vai vendo que a pessoa não conhece nada, né? Até que quando a gente pergunta se eles acham que a política e as eleições interferem, praticamente a maioria acha que tem interferência. E o pior, se você acha que se você pergunta se eles acham que não deveria ter, todos concordam que não deveriam ter. E isso gera uma falta de confiabilidade nas agências muito grande pelos cidadãos. Eles mesmos responderam. Então, eu acho que não é nenhuma visão minha, é uma visão, é uma análise dos fatos que depois foi comprovada na visão dos próprios entrevistados, né? Para mim é isso que causa esse problema que você citou aí. Te respondi? Com certeza, com certeza. Parabéns e excelentes ponderações, excelente comentário. Acho muito importante falar do SNDC mesmo, que acho que tem total relação essa questão do SNDC e da regulação das agências reguladoras. Até a professora Veida Zancaner, né, em palestras, né, de Instituto Público, ela comentava, né, que quem regula a agência reguladora, né? Então, essa é uma questão realmente importante. Muito bom, Fernando. Sem querer dar spoiler, né? Mas a última frase do livro é exatamente isso, né? Existe um artigo que fala sobre a penalização de autarquias e instituições públicas que não atuam dentro daquilo que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e SNDC. Mas a pergunta é, e quem aplica esse castigo, né? É exatamente a última pergunta, né? Você foi perfeito na tua colocação. Muito bacana. Obrigado mais uma vez, Igor, pela sua pergunta, pela sua participação. E vamos continuar agora construindo pontes, caminhos e abrindo acessos ao coração, né? A Marina mandou uma mensagem, infelizmente tenho outro compromisso e precisa sair. Parabéns, Fernando, muito bom. Depois eu te faço a pergunta. Eu vou abrir agora para todos vocês que ainda não participaram, ou quem já participou também, se quiser fazer outra pergunta, para dar um oi, fazer uma pergunta para o Fernando. Então, à vontade, gente, abram os microfones e os corações. Eu acho que por uma questão até de organização, né? Vamos aproveitar aí as ferramentinhas que o Zoom nos dá, né? E seguir ali a ordem de chamada. A Raziel, minha querida amiga, que linda, maravilhosa, já está ali de mãozinha levantada, né? Então,
na ordem, vamos ouvir o que a Raziel tem aí a nos dizer, a perguntar, né? Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com todos. É uma honra, uma alegria estar aqui num evento tão importante que é do lançamento de um livro de tamanha relevância, e ainda mais de quem é, né? Do nosso querido amigo Fernando, com toda a sua competência, genialidade, posso dizer. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Não tenho nenhuma pergunta, só queria realmente prestar as minhas homenagens. E já falei para o Fernando isso, mas nos registros ficou contando que fui professora, ele foi aluno, mas aconteceu o oposto. Eu realmente me senti aluna do Fernando, do tanto que eu aprendi com ele, tive a oportunidade de ter contato com esse trabalho que ele iniciou na faculdade, uma rica pesquisa, que realmente é muito mais, mas muito mais do que um trabalho de conclusão de curso. Claro que depois ele continuou a pesquisa, né, também aumentou a pesquisa, fez revisão, mas sem dúvida que se a contribuição que ele trouxe já num ambiente de universidade foi assim incrível, trazer agora como livro essa contribuição científica, realmente nós que agradecemos, viu, Fernando? Parabéns, porque é um trabalho importantíssimo. E fica aqui a minha homenagem e o agradecimento, que eu tenho certeza que eu estou falando em nome de todos, de tamanha relevância que teve o teu trabalho, a tua pesquisa, e que venham muitos outros assim, tá? Parabéns mesmo. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou ter que corrigir a Raziel, tá? Não levem muito a sério o que ela fala. A Raziel, para quem não conhece, ela tem 1,90 m de beleza e 3,5 metros de doçura e humildade, tá? Então, assim, ela é maravilhosa, é espetacular, foi uma professora incrível que eu tive. Tá bom, Raziel? Um beijo para você, linda. Muito bom. Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui. Fernando, você vê alguém? Tácito, você é o próximo aqui na minha tela. Você quer falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Me ouvem? Bom, Fernando, gostaria de parabenizá-lo pelo lançamento do livro. Você que é um exemplo de pesquisador, sempre atento às problemáticas sociais. E eu não sou dessa área também, porque eu sou professor de criminologia também, de processo penal, né? Minha área é bem diversa da sua, mas fico tranquilo porque você convidou um professor, eu posso dizer professor, porque como juiz, que é o Dr. Valois, ele tem ensinado a todos nós com seus livros e com sua prática na execução penal lá em Manaus, no norte do Brasil, e fico tranquilo, então, para poder participar e te parabenizar com mais eficácia. Bom, gostaria de pedir uma opinião sua em relação a uma visão que eu trago da Escola de Chicago da Criminologia, que ele diz que as teses da Escola de Chicago diz que há uma desorganização no meio social que leva à criminalidade quando o Estado não consegue adentrar diversos nichos da sociedade. Ou seja, quanto mais longe o poder estatal está de algum nicho social, a Escola de Chicago trata muito bem da cidade e a influência que a cidade e a diversificação, inclusive territorial da cidade, por isso que ela é chamada Escola Ecológica da Criminologia. Quanto mais o Estado está ausente de determinados espaços públicos da cidade,
mas nós conseguimos perceber a incidência da criminalidade. Isto a gente traz para os tempos de hoje, que essa falta de organização do poder estatal em determinados nichos sociais leva também a essa desorganização social, a esse desequilíbrio ecológico social, portanto, e a incidência massiva da prática de crimes. Bom, levar o Código do Consumidor para essa área que é a minha. Gostaria de perguntar a você, que é um estudante da criminologia, eu o conheci assim, aqui no grupo de estudos de processo penal em Goiás, uma participação brilhante, você, doutor Denival, tudo, e companhia, professora Maximiliana, Eliane Nunes, mas, de alguma forma, veja só, o Estado brasileiro, e eu vou ser bem rápido aqui, o Estado brasileiro, partidário desse neoliberalismo que nós vivemos agora, defende, ainda mais com o atual governo, essa distância do Estado dessas regulações, inclusive econômicas. É engraçado que esse neoliberalismo, ao mesmo tempo que ele prega esse distanciamento, ao mesmo tempo, quando nós vimos agora no problema da pandemia, é o Estado que vem socorrer, e socorrer principalmente aqueles que defendem esse distanciamento do Estado das atividades econômicas, que são os banqueiros, principalmente. Quando veio a pandemia, você vê que quase todos os países do mundo socorreram o sistema bancário. Tá. Isso nos leva, e agora, com a recuperação com Biden dos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós vimos que foi o Estado que veio socorrer. Tá. Então, o Estado ele é interessante para regular essas situações de desordem, inclusive desordem econômica, mas, ao mesmo tempo, prega um distanciamento. A gente vê pela escola de Chicago que esse distanciamento leva, efetivamente, à criminalidade. Você acredita que, dentro do Código do Consumidor, ainda exista falta de regulamentações que possam levar, inclusive, à incidência massiva de crimes do colarinho branco, uma vez que nós estamos falando de uma classe econômica, geralmente o consumidor compra de capitalistas que vendem, grandes empresas, e a falta de regulamentação ainda existe ou precisa ser melhorada, essa falta de regulamentação, isso pode efetivamente levar a uma desorganização social com incidência massiva de criminalidade nesse nicho consumerista? Estou me colocando também aí em saia justa, né? Ele me conhece como uma pessoa que curte escrever ciências políticas, né? E ele realmente lembrou desse detalhe para trazer para cá, né? Mas eu vou tentar responder ao Tácito, evitando as questões e preferências políticas, o que não é fácil. Mas antes eu quero só fazer uma observação para todos. O Tácito é um professor e um teórico incrível também. Ele é de Goiânia. Nesse meu tranca começa, eu cheguei a fazer 1 ano na universidade onde o Tácito é professor. Infelizmente, eu não cheguei a ter aula com Tácito, eu me mudei para Santos antes disso, né? Então não pude ter aula com Tácito, mas o Tácito é uma pessoa querida, e aí eu vou até lembrar aqui do Dr. Marcos Vinícius, que tinha perguntado agora há pouco sobre o diálogo com as outras ciências, né? Lá em Goiânia tem o GPEC, Grupo de Estudo e Pesquisas Criminais, e lá a gente fazia todo ano um simpósio crítico de ciências penais. Eu conheci o Tácito exatamente um desses simpósios, e, por coincidência, esse simpósio todo ano tinha uma revista, um livro, que era distribuído gratuitamente durante o próprio simpósio. Se eu vou falar do artigo em direito que eu escrevi, que eu mais me deliciei em escrever, que mais me deu tesão, foi exatamente no ano do simpósio em que eu conheci o Tácito. As bases teóricas para esse artigo em direito são Gonzagão, Gonzaguinha, Nietzsche, Deleuze, Guattari e Raul Seixas.
Quer dizer, falar do diálogo é algo assim básico, né? É um texto que eu amo muito, aquele texto daquela revista em particular, e que eu, inclusive, uma vez mandei para a Raziel também, que ela também se deliciou. Ela leu durante uma viagem e falou até. Tácito. A legislação consumerista brasileira é incrível, incrível. Ela é ampla demais. Eu acho que talvez pudesse dar uma organizada. Tá? Aliás, isso não é um mal da legislação consumerista brasileira, é um mal de muitas das legislações brasileiras. Nós temos, por exemplo, um Código Penal da década de 40, todo recosturado, você da área sabe disso. Nós temos uma Constituição Federal que, no que se refere ao respeito aos direitos humanos, ela é incrível. No que se refere ao restante, ela sempre fala que é lei complementar, depende de lei complementar, depende de lei complementar, e aí a gente tem uma concha de retalhos incrível, né? No caso da legislação consumerista, não está tão diferente. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é fantástico, ele tem uma legislação complementar, e quando eu falo de complementar, eu estou falando de lei que fala sobre saque, lei que fala sobre bebida, de tudo um pouco, sobre publicidade, sobre vitrinismo, tem para tudo. É uma lei muito completa, e nós ainda temos uma lei posterior que fortalece ainda mais o Código de Defesa do Consumidor no que se refere à responsabilização e as penas. Tá? Então, assim, o código é frágil, precisa melhorar e reforçar as penas? Não. Talvez reorganizar, para ficar mais sucinto, mais claro, dependendo sabe, concentrado num lugar só. Mas eu acho que o maior problema hoje na proteção e defesa dos direitos dos consumidores não está na legislação em si, mas está na garantia de que isso aconteça. Né? Como eu falei agora há pouco aqui no exemplo meu, a empresa fez questão de não agir fundada na legislação, a justiça não deu tutela provisória, apesar de estar previsto na legislação. Quer dizer, você tem aí uma fragilidade muito grande. Eu tenho certeza que o pessoal do IDEC, o pessoal do PROCON concordam comigo nesse sentido, porque eles também estão na prática lutando e tentando garantir que essa legislação existente seja praticada de forma eficiente e real. Né? Infelizmente, a gente ainda tem pouca efetividade na prática de tudo isso que está previsto. A previsão está completa, a prática não. Não sei se eu te respondo, mas ainda é muito ineficiente os mecanismos para garantir que essa legislação consumerista ampla e incrível seja efetivamente praticada. Tentei ao máximo evitar entrar na questão política, né? Mas também não posso te negar uma coisa. Boa parte das dificuldades que a gente enfrenta e da falta dessas ferramentas são da ordem política. Falta interesse político em garantir isso. Isso não, por mais que eu queira fugir do debate político, eu não posso negar. Falta vontade política de garantir isso, até porque a política ainda ganha muito, né? E não nos esqueçamos, nossa política é comandada por segmentos, é a bancada da bala, é a bancada dos empresários, né? Então, para eles, é benéfico que se mantenha desse jeito, não dá para negar, mas falta, então, essa efetividade. Um abraço, meu amigo. Eu queria saber se o doutor Igor e o doutor Vinícius concordam comigo. Perfeitamente. Sim, concordo. Com certeza, tem muito aspecto político, é intrínseco, né? Não tem como. O direito vem da política, né? Então a gente não tem como. Obviamente, ele tem
ele se afasta, né, aos poucos, né, tenta se afastar, mas a origem dele é política, é o debate político que vai construir as regras, a construção das normas. Então não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Realmente tá ligado. Eu concordo sim, com o que o Dr. Fernando trouxe. Nós somos homens políticos, né? Viver em sociedade é viver realizando política. Política da boa vizinhança, política familiar e política ideológico-partidária também. Como bem disse o colega, a área jurídica, todo o arcabouço jurídico, ele advém do processo legislativo, e o processo legislativo ele é político-partidário. Então, querendo ou não, nós ficamos um pouco à mercê desses nuances políticos. Com o passar do tempo, a gente tenta ter essa equidistância, né, e olhar a lei de uma forma um pouco mais suprapartidária, mas essas ressonâncias, elas permanecem, sem dúvida. Maravilha, a gente vê que o tema que o Fernando propôs e as perguntas dos convidados, dos participantes, abrem um campo praticamente interminável de diálogo, de conversas e novos campos de pesquisas e livros, né? Bem a cara do Fernando, né? Múltiplo e vai abrindo novos múltiplos caminhos. A gente já está com 1h30 quase de participação aqui, para não ficar cansativo e ocupar mais as pessoas. Algum dos convidados, algum dos participantes gostaria de fazer alguma pergunta ao Fernando? Ou dar um oi, falar parabéns? Que aí, se não tiver, eu vou agradecer, então. Bom, ninguém manifestou aqui, estou vendo. Maravilha, sem dramas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença e a participação do Marcos Vinícius Comenali Pujol, do PROCON. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Agradecer também ao Igor Lodi Marchetti, do IDEC. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Sucesso. Agradecer também a Eneida Souza, do IDEC, pela participação. Eu quem agradeço. Muito mais uma vez, muito obrigada. Agradecer a Roberta pela paciência comigo e com o Fernando ontem, aqui numa conversa longa para setar algumas coisas nessas ferramentas novas. E a todos vocês que estão participando, ouvindo a gente, vendo, dedicando esses momentos de carinho ao momento importante do Fernando. Eu tinha prometido para ele que eu ia fazer um brinde, que era uma xícara de café, diferentinha, na realidade ela tem um pouquinho de gin agora, só para festejar. Saúde, Fernando, sucesso, felicidades, parabéns pelo livro. Vamos esperar que mais um tempinho a gente consiga fazer uma reunião presencial, que todo mundo se veja, se conheça, se reconheça. Fernando, parabéns, muito obrigado pela oportunidade de editar o seu livro pela Árvore Digital. Fica o convite, quem quiser publicar um livro, estou à disposição para conversar. E sucesso, Fernando. Não pela quantidade de 1000 livros que você vai vender, mas pelo sucesso, pela coragem de publicar e colocar o seu conhecimento para todo mundo poder aproveitar. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Fernando vai dar um alô final. Diga lá. Eu quero agradecer muito a todos os presentes, né? Seria injusto se eu não começasse agradecendo a minha esposa, Roberta, que sentada aqui na minha frente, né? A Roberta é sempre uma apoiadora. Eu tenho que parabenizá-la pela paciência comigo, porque quando eu não estou lendo e estudando, eu estou falando besteira. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a Roberta por todo o apoio, agradecer aos meus filhos, ao Rodrigo e à Júlia também, sempre muito pacientes comigo nesse processo. Agradecer aí toda a turma do GPEC, o IDEC, o PROCON, pelas colaborações e pela presença nesse momento tão importante, torcendo para que o IDEC e o PROCON consigam muito mais vitórias do que já tem, que a gente possa se unir aí pela justiça social e para garantir que a proteção aos direitos e interesses dos consumidores seja efetiva. Tá? Agradecer aos convidados,
ao Tasto, amigo querido, a Raziel, a todos os demais que estão aqui. Eu estou vendo aqui amigos muito queridos, a Cida, o Derli, a Eliana. Eliana se formou em psicologia comigo na década de 90 na Unesp. Olha o tempo, né? Então, assim, agradecer. Estou aqui com meus gatinhos sentados ao meu lado. Quem lê o agradecimento ao livro sabe que eles estão lá porque todos eles fizeram parte da produção dos livros e estão aqui o tempo todo, os três, sentadinhos junto com a gente, sempre aqui do lado. Então, assim, meu muito obrigado para todo mundo. Espero que esse não seja o fim, mas o início de muitos processos. Esse reencontro com o meu amigo Edu foi uma coisa maravilhosa. Conheço o Edu do início dos anos 2000, saí de São Paulo em 2005, a gente perdeu o contato, nos achamos aí pela internet. Então, Edu, que esse seja o primeiro de muitos livros para a Árvore Digital, tá? E que a gente ainda possa, com todos, escrever, trabalhar, debater e iniciar aí com os novatos uma grande amizade. Estou sempre à disposição de vocês, viu? Muito obrigado para todo mundo, um abraço imenso. Edu, encerre. Maravilha, gente. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. E a gente se despede aqui com um grande beijo, um abraço e parabéns mais uma vez, Fernando. Valeu, gente. Muito obrigada. Parabéns, Fernando. Parabéns, É parabéns, isso, Eduardo, e parabéns. todos. Prazer em Parabéns conhecê-lo. Um novamente. abraço. Gente, abraço. Vou encerrando aqui, aí vocês podem ir saindo já. Maravilha, gente. Obrigadão.